Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 5, a parábola da rede. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 47, diz assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes. Estando cheia, os pescadores a puxam para a praia e assentando-se, recolhem para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Eles responderam: Sim, Senhor. Ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira dos seus tesouros coisas novas e velhas. Glória a Deus. Amados, é interessante porque aqui na Bíblia de Estudo da Mulher Virtuosa tem um comentário, né, sobre esta parábola que diz assim, ó: Depois que o reino for proclamado, haverá a separação entre os que creram e os que mantiveram o coração duro. O ensino é semelhante à parábola do joio. Haverá salvação para os justos haverá salvação para os justificados e condenação para os ímpios. Perceba que está no mesmo sentido da parábola do joio, aonde haverá separação entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E uma coisa que nós precisamos entender, amadas, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Jamais. Pelo contrário, o Senhor aceita todos. É como está escrito: Vinde a mim todos, cansados, sobrecarregados. Não importa o seu estado. O que importa é que você venha. Ou seja, o Senhor ele recebe a todos. Mas é necessário a gente ter esse entendimento. É necessário ir até Jesus. Qual é o problema hoje? Muitas pessoas, elas usam como desculpa: todo mundo tem Deus. Ah, eu já acredito. Mas a pergunta é: o quanto esse acreditar, o quanto esse crer mudou e tem mudado a minha vida? Nós temos que pensar com relação a isso. Porque, por exemplo, alguém que tem um encontro real com Jesus, algo na vida daquela pessoa vai ser transformado. Por exemplo, se ela era uma pessoa mentirosa, a partir de agora ela vai se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. Se ela fazia coisas erradas, ela vai procurar se consertar e começar a fazer as coisas certas. Então eu não posso dizer que eu tenho Jesus na minha vida se a minha vida, né, as minhas escolhas, na sua grande maioria, não honram aquele a quem eu digo servir. Entenda isso. Nós, como servos de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa estar não de acordo com as nossas vontades. A partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, o que importa agora não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho, não é mais aquilo que eu quero fazer. Não, eu preciso entender que agora quem me direciona, quem me guia, quem me orienta é o Senhor. Então, essa separação aqui, basicamente, são aquelas pessoas que deram ouvidos à voz do Senhor e foram transformados pela sua palavra, e aqueles que até ouviram, mas não deram atenção, ou ouviram, mas não deram crédito, ou até acharam que era legal, mas não para elas. Porque infelizmente a gente ouve muito isso hoje, né? Não, essa história de andar com Deus, de servir a Deus é muito legal, mas não para mim. Para mim isso não funciona. Quem nunca ouviu essa expressão? Não, esse negócio de crente é legal, mas não para mim. Isso não funciona para mim. Então, o que nós temos que entender é que a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso comportamento, ele precisa andar de acordo com a vida
que desejamos na presença do Senhor. Se eu quero agradar ao Senhor, então eu preciso andar em conformidade com a palavra dele, com a vontade dele que está revelada a nós através das Escrituras sagradas. E eu acho interessante porque também tem um comentário sobre esse versículo 52 que diz assim, ó, escriba, o mesmo que escrivão. Eles copiavam e guardavam as leis e as tradições. E Jesus faz uma comparação. Ele disse assim, ó, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um escriba já está dizendo, escreve. Ele escrevia e ele transcrevia, ou seja, ele escrevia de novo. Quando aquela cópia ia ficando velha, ele escrevia uma nova cópia. Então ele tirava coisas novas e coisas velhas. Entenda isso, amadas. O que nós precisamos compreender através desta palavra é que a palavra do Senhor, ela é viva. Ela se renova todos os dias. Então, o que era pecado lá no Jardim do Éden, que era desobedecer à voz de Deus, continua sendo pecado hoje. E o que agradava a Deus lá no Jardim do Éden, que era a obediência, continua agradando a Deus hoje. Porque Deus, ele não muda. As leis, elas passam, os homens envelhecem, as estações mudam, os tempos mudam, mas Deus permanece o mesmo. Aquilo que ele disse que era pecado, continua sendo pecado. E aquilo que ele disse que o agradava, continua o agradando. O que nós precisamos fazer então? Simplesmente dar mais ouvido à voz de Deus através da palavra. Muitas pessoas falam, eu quero conhecer mais de Deus. E aí você pergunta para ela, o quanto você tem lido a Bíblia? Ela diz, não, eu não leio a Bíblia. Então, como você quer mais de Deus? Como você quer conhecer mais de Deus se não quer conhecer as Escrituras Sagradas que falam acerca dele? Entenda isso, amadas. Se eu quero conhecer mais a Deus, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso me aprofundar no estudo das Escrituras, porque é através desta palavra, é através desta revelação deixada pelo próprio Deus para nós, é através desta palavra que nós encontramos todos os ensinamentos que nós precisamos. Daquilo que podemos fazer, daquilo que não podemos, daquilo que agrada ao Senhor, daquilo que não agrada. Muitas pessoas às vezes estão sendo enganadas porque alguém disse que era bom, mas a pessoa não procurou, né, saber das Escrituras Sagradas se Deus aprova isso ou não, sabe? Nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é regida pela opinião das pessoas, mas ela é regida, sabe? A palavra final é a de Deus. E eu encontro esta palavra através da Bíblia Sagrada. Então, hoje, como reflexão e como conselho, eu quero deixar isso para o meu e para o seu coração. Leia a Bíblia. Se você não pode ler muito, leia pouco, mas não deixe de ler. Muitas pessoas dizem assim, eu não consigo ler 3, 4 capítulos por dia, por isso que eu não leio nenhum. Não, porque não lê só um? Porque não lê só apenas uma epígrafe? Não importa. O importante é que você esteja em contato com a palavra, porque é a palavra que nos liberta. É a palavra que nos limpa. Então, se eu quero mais de Deus, eu preciso buscar mais dele através da palavra. E lembre-se disso. Uma rede traz vários tipos de peixe, mas o pescador vai saber separar qual é que presta e qual é o que não serve. Então, com Deus não é diferente. Ele deu aqui o exemplo, né? Jesus. Vai vir tudo no mundo, mas o Senhor vai separar aqueles que serviram, aqueles que obedeceram, daqueles que permaneceram duros, né? Daqueles que não deram ouvidos, não deram atenção. Quando, Luana? Na consumação dos séculos. Amadas, eu vou falar sempre isso. Enquanto estivermos aqui na terra, tá tudo bem. Mas um dia, eu não sei quando, porque isso só o Senhor é quem sabe. Mas um dia todos nós teremos que estar diante do grande tribunal de Deus. E aqueles que andaram com Cristo, aqueles que serviram ao Senhor, aqueles que se entregaram ao Senhor, vão poder ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde
a criação, né? Desde sempre. Então, amadas, eu sei que andar com Cristo não é fácil, eu digo isso por experiência própria, mas que nós venhamos permanecer e prosseguir andando com o Senhor, porque vai valer a pena. Deus abençoe. Um forte abraço.